Bem-vindos, amigos do Agro, dando início a mais um episódio do nosso podcast de sustentabilidade Minasul Sustencast. É isso aí, gente. A gente mudou de nome, deixamos para trás o Sustental, que agora estamos dando início ao Sustencast, mas o objetivo é o mesmo. A ideia é trazer para vocês aí inovações, pautas, temas ligados à sustentabilidade, sempre trazendo assuntos importantes e diversos da cadeia do agronegócio. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Diro Roccari, ele que trabalha no agro há um bom tempo, iniciou suas atividades aí com HF, né? Pessoal que conhece aí, HF é a abreviação de Hortifruti. Diro é daqui de Varginha, na verdade, né, reside aqui em Varginha, é de próximo aqui São Gonçalo do Sapucaí, mas hoje vem tentando entrar na cadeia do café para desenvolver uma linha de trabalho muito voltada porque a gente está também buscando aqui em conjunto com a Minasul, que é a agricultura regenerativa, que são manejos regenerativos para que a gente consiga fazer uma agricultura de baixo impacto. Diro, muito prazer, muito obrigado pela disponibilidade. Gostaria que você se apresentasse para os nossos convidados aqui. Não, maravilha. Eu que agradeço o convite aí, muito obrigado. Então, eu sou o Diro Roccari, né? A gente está aí, sou de uma família tradicional de produtores de tomate, então meus pais aí trabalham na agricultura e principalmente com tomate há quase 60 anos, né? E a gente veio sempre trabalhando nesse setor de hortifruti, principalmente tomate, o setor acho que mais utiliza aí a carga pesada de agroquímicos e considerado uns que mais degradam, né? Por remover muitos solos, então a gente veio trabalhando nesse setor e movimentando para gerar um impacto menor para a natureza e onde surgiu hoje a Solusolo, né? Então foi tudo em virtude dessa vontade de fazer uma agricultura com menos impacto e também por muita pressão, principalmente das redes varejistas, né? Os supermercados que exigiam e dos consumidores que exigiam um produto mais voltado com menos impacto ambiental e com menos resíduos de agroquímico. Então, isso daí que veio toda a nossa história até surgir a Solusolo. Perfeito, Diro. A gente sabe que realmente essa cadeia do alimento in natura, que é o hortifruti, principalmente quem você falou, a tomaticultura, é uma cadeia que exige cada vez mais uma produção livre de resíduos ou com baixos resíduos, por mais que tenhamos uma legislação, uma regulamentação para isto, no Brasil, mas a população cada vez também se envolve mais nesse tema e busca e cobra, E a gente entende que a cafeicultura não poderia ser diferente. A cafeicultura também, o café é um alimento, porém não é consumido tão rapidamente in natura quanto os hortifrutis, mas a gente também entende que precisamos buscar soluções, buscar aí ferramentas para que a gente consiga fazer essa produção de baixo impacto. Hoje você, como diretor da Solusolo, diretor comercial, o que você poderia falar para nós aí do que a Solusolo está buscando desenvolver aí para essa agricultura de menor impacto? Então, hoje a Solusolo ela traz um produto que é um condicionador biológico de solo. Então, o que vem a ser isso? É um produto que ele devolve a saúde para o solo. Então, todo o impacto gerado aí, só de você revolver o solo e não manter o solo coberto, você já minimizou boa parte. Aquela microbiota, né? O microbioma, boa parte eles vão desaparecer ali, algumas espécies chegam até a desaparecer e a gente volta trazendo essa saúde do solo. Então, os produtos químicos no geral, adubos, fertilizantes químicos, herbicidas, também tendem a baixar essa população dessa boa microbiota. Porém, assim, né? Como que a gente vai produzir
com mato, com o que a gente vai produzir sem fertilizante químico, né? Até consegue, mas assim, tem um gasto com frete tão grande trazendo compostos orgânicos aí que eu não sei se a questão, eu nunca fiz essa conta do balanço de carbono, o quanto que é benéfico isso, né? Sim. Você fazer com todos esses compostos. Então a gente volta aí para o nosso produto vem para tratar esses efeitos colaterais que os agroquímicos vão causar no solo. Então, isso que a gente busca, aí você recuperou a saúde do solo, o solo ele retém mais água, ele sequestra mais carbono e o solo fica mais grumoso também, então ele tem uma maior quantidade de ar, ele facilita as reações químicas dos fertilizantes também, muitos fertilizantes, muitos nutrientes, principalmente o ferro, se o solo estiver compactado, a planta já sinaliza a deficiência de ferro bem rápida, então melhora toda essa cadeia e principalmente a questão de doenças que ocorrem no solo, né, que são nematóides, fungos, bactérias que atacam as raízes. Então você colocou mais ar no sistema, você está favorecendo uma microbiota boa que não vai deixar esse ataque desses patógenos nas raízes também, né? Então, perfeito, né? A gente sabe, né, hoje a gente está tendo bastante pesquisas, né, que estão evoluindo, né, nessa área do solo, da saúde do solo, da microbiota do solo. Como você falou, realmente, quando a gente tem um sistema de solo mais aerado, a gente consegue ter um aproveitamento melhor da água da chuva, né? Essa água consegue descer no perfil do solo, né? Os fungos e as bactérias, enfim, que são prejudiciais às plantas, eles são de situações anaeróbicas, né? Então, se a gente tem um solo compactado, a gente favorece esses fungos prejudiciais para as plantas. Se a gente já tem um solo mais aerado, a gente já favorece um outro tipo de micro-organismos que vão trazer esses benefícios. Por que eu estou perguntando isso? Porque você falou que vocês estão trabalhando com um mix de micro-organismos, né? Uhum. Esse mix ele é composto por alguns micro-organismos específicos ou são variadas espécies? Em relação à quantificação disso também, a gente tem ali uns níveis de garantia? Porque eu entendo que quando a gente trabalha com um coquetel de micro-organismos, em cada lugar, às vezes, um micro-organismo vai se sobressair perante ao outro. Porque cada fazenda é uma fazenda, cada situação é uma situação, cada solo é um solo. Às vezes um solo ali, do jeito que ele está hoje, no momento inicial de primeira aplicação, ele vai favorecer, às vezes, o micro-organismo A. Uhum. E às vezes um outro solo que já está mais avançado, já tem uma quantidade de matéria orgânica, já está melhor, às vezes o micro-organismo B vai se sobressair perante essa situação de solo. Como é que você me fala um pouco disso do produto de vocês? Então, o produto ele tem em torno de 1.500 espécies de micro-organismos, entre fungos, protozoários e bactérias. Alguns não catalogados, não conhecidos, né? Certo. A gente consegue diferenciá-los, porém não identificá-los. Correto. O banco genético ainda não dispõe disso tudo. E assim, o Ministério da Agricultura é um novo registro, né, que chama condicionador biológico e solo. Perfeito. Você tem que dar a garantia de não contaminantes, né? Salmonella, Escherichia coli e os termotolerantes. Sim. E você tem que dar a garantia total da quantidade total de bactérias ou micro-organismos, somente essa garantia, porque sempre vai variar. Então, o clima variou, vai estar variando, vai ter uma comunidade sobressaindo, como você mesmo disse, e isso que é o importante de um mix, né, de um coquetel. Então, você não sabe como que está a sua situação no solo. Então, se você aplicar um micro-organismo específico, um tricoderma, se o solo estiver muito degradado, tiver com anaerobiose, né, não tiver ar, a chance do tricoderma sobreviver é muito pouca, né? Então, por Sim. muito pouco tempo ela vai sobreviver. Então, essa é a função do coquetel. Você coloca o coquetel, sempre vai ter um micro-organismo adaptado para aquelas condições que muitas vezes não são as mais propícias, né, para micro-organismo. Então, essa é a vantagem de um produto que é mix, né, que é considerado hoje os produtos de segunda geração, que são os mix. Depois, agora tem os de terceira geração, que são os metabólitos também. Isso, os metabólitos hoje têm ganhado muito espaço. Sim. A gente já, em outros episódios aqui,
do nosso podcast, né? A gente já abordou um pouco sobre isso, nessa evolução dos produtos biológicos, né? Uma outra coisa que eu, né, acredito que vem muito de encontro com o trabalho que vocês desenvolvem, até para contextualizar um pouco com o que você falou no começo de trabalhar com matéria orgânica, compostos orgânicos, né? Hoje, as plantas de cobertura, né, na verdade, hoje nem são plantas, né, são culturas de cobertura, elas muitas vezes colocam no sistema ali uma quantidade de matéria orgânica muito maior do que você tem plantas ou mix que chegam a fazer 40 toneladas por hectare de matéria orgânica, né? Então, acredito que isso vem aí a trabalhar muito forte dentro desse sistema, né, que vocês estão buscando desenvolver, de melhorar aí a microbiologia do solo. Dos resultados, Dilo, assim, que vocês, né, acredito que no HF, como a gente estava conversando antes de começar aqui o nosso bate-papo, o HF é muito mais dinâmico, muito mais rápido, são plantas de ciclo rápido, então, dependendo aí, se aplicou o produto em 15, 20 dias, você já vê o resultado, né? A cafeicultura é um negócio, né, é uma planta perene, é um negócio um pouco mais moroso, né? O que você conseguiria trazer para nós, apresentar de resultados aí, tanto no HF, que eu acredito que é uma coisa que você já tenha gerado muito mais resultado, e alguns trabalhos aí, alguns resultados na cafeicultura. Certo, não, maravilha. Vamos só retornar um pouquinho na questão que você comentou dos cultivos de cobertura, né? Sim. Então, importante a gente estar fazendo esses cultivos de cobertura, tem o grande benefício das raízes, que vão descompactar solo, alguns cultivos vão fixar nitrogênio, porém tem um grande problema, né? Você deixa uma camada muito grande de palhada no solo. Quem vai degradar essa palhada? Quem que vai reciclar essa palhada? Quem que vai decompor essa palhada? Normalmente é quem está em maior quantidade no solo. Perfeito. Então, se for um patógeno, a grande chance de um patógeno explodir essa população, né? A gente errou muito no passado, no HF principalmente, a gente trazia muito esterco cru, cama de frango crua, e a gente via nematóides, grandes populações de murchadeira expandindo muito rápido. Então, isso que vem, a gente tem que direcionar essa compostagem, o que vai consumir essa matéria orgânica no solo, essa palhada. Então, se a gente deixar ao léu, boa parte dali vai ser consumida por patógenos e tem uma grande diferença entre fermentar e degradar, né? Sim. Então, o fermentar, você está trazendo o carbono todo para o solo novamente, e o degradar, o carbono está indo embora para a atmosfera, né? A mesma coisa com os embutidos, né? Você deixa uma carne parada aqui, ela vai degradar, poder fazer. Se você direcionar com uma levedura, você faz um salame, faz uma copa. Então, é o mesmo conceito também. Então, isso que é importante. Então, colocou planta de cobertura também, não é a salvação da lavoura. Você tem que direcionar quem vai degradar toda aquela palhada. Então, os benefícios no HF, então a gente agora está saindo, foi realizado em São Gotardo, por uma universidade lá, um estudo em cenoura, né? Cenoura degrada, tem um grande revolvimento no solo, então quase que pulveriza o solo, né? Então, sim, deixa o solo, tem uma grande degradação nesse solo. Então, aplicando o nosso produto e com a testemunha. Então, isso daí vai ser publicado como artigo científico, então quase 400 caixas a mais por hectare, então um ganho muito expressivo, né? E na cafeicultura a gente teve realizado agora tem um instituto agora aqui que ele é credenciado pelo MAPA também, que é da AgroGalaxy, o CTA da AgroGalaxy. Eles apresentaram até essa semana o resultado para a gente, né? Então foi feito em 2 anos esse estudo, uma safra zero, né? Que fizeram o esqueletamento, fizeram a aplicação do produto e agora aplicaram e colheram, e deu um incremento de 6 sacas a mais por hectare no café. Então a gente vê assim muitos solos que eles estão muito bem quimicamente, porém, biologicamente, ele está deficitário. Então, é necessário voltar com essa saúde do solo. Às vezes, os terrenos com bastante anos de cultivo, a gente vê áreas de pivô central em UHF, então, são os que respondem muito melhor do que áreas de abertura. Sim. Então, isso é bastante importante a gente estar olhando agora. Saiu umas novas metodologias para análise, né? O BioAS, né? Que é do Torieda.
ainda. Porém, assim, tem algumas limitações. Acho que para o café ele consegue ter um parâmetro melhor, mas para HF a gente faz, mas ainda não tem um parâmetro específico por causa de revolvimento do solo. Né? Certo. E a gente vê também que quando tem muita chuva, a enzima é degradada também. Então, depende do período do ano que a gente vai coletar essa enzima também, fazer essa análise do solo, ela dá uma variação grande também. Mas, então, o benefício para o solo, ele vai favorecer a planta. Então, a Primazeres fala muito, né? O solo saudável, planta saudável, ser humano saudável, né? Perfeito. Então, é essa tríade que a gente sempre busca. Então, o caminho de todo cultivo é o solo, né? Fora, até nos hidropônicos a gente vê uma melhoria muito grande com a adição de micro-organismos na água também. Que na verdade o micro-organismo tem uma interação com a planta muito grande, né? Vamos falar que o micro-organismo no solo, eu acredito que ele favoreça vários aspectos, muitas vezes porque o nutriente que a gente está querendo fornecer para a planta, pelo menos no sistema convencional que eu digo, é plantado no chão, não na hidroponia, né? Porém, a planta, ela não come, ela bebe, né? Vamos dizer que ela tem que ser transformado e tem que vir numa fração líquida para a planta poder absorver. E mesmo assim, isso tem que ser quebrado por micro-organismos, né? Que vão fazer aí a liberação, vão fazer a quebra enzimática do nutriente para que a planta possa absorver isso, né? Então eu acredito, como você falou, muitas vezes os solos estão bem quimicamente, você vai fazer uma análise química do solo, você tem lá, né, os níveis estão bem altos. Agora, a planta vai conseguir absorver isso? Vai ter o agente transformador para poder fazer o que a análise fala ou mostra que possui no solo, a planta vai conseguir absorver? Sim. O transformador são os micro-organismos, que eu acho que hoje é a grande, não vou falar revolução, mas é o grande olhar que tem tido, e eu acho que foi muito bom, porque a gente começa a ver o solo como ele realmente é. Parte física, parte química e parte biológica. Até um bom tempo atrás a gente só ficava no físico e no químico, e esquecia um pouco do biológico, até porque eu acredito que não tinha muita literatura, não tinha ferramentas, análises, como você falou, o Bioas hoje, né, é uma ferramenta, mas eu acredito que ela é o primeiro passo. Até como você falou, por ter alguns probleminhas aí da degradação da enzima, porque o Bioas é uma análise de saúde do solo em cima de enzimas, né? Tem duas enzimas, né? Que agora eu não vou saber o nome, eu sei que é uma acetil e a outra é beta-arissulfatase e beta-glucosinase. Então, através da análise dessas enzimas é que a gente vai mensurar se o solo está, né, com uma saúde baixa, média ou boa, né? Mas eu acho que isso é só o começo, eu acredito que isso aí vai evoluir cada vez mais. Sim, pegando carona no que você está dizendo aí, então o Brasil também ele tem grandes jazidas, aí a gente fala muito dos fertilizantes que vêm todos importados, então o Brasil possui grandes jazidas aí de fósforo, né? A gente tem fosfato de araxá, fosforita, tem várias situações, fontes disso, potássio, a gente tem aí verdete, né? Silicato de potássio, só que são tudo rochas brutas, né? E não estão disponíveis para as plantas. Então o que a grande indústria faz? Vai trazer um fosfato ali, tem que estar bem concentrada essa rocha, vai colocar ácido sulfúrico para torná-la disponível para as plantas, solúvel em água. E o micro-organismo tem esse poder de fazer da mesma forma que o ácido sulfúrico faz, né? Porque se a gente for ver também, boa parte dessas rochas não tem concentração suficiente para a indústria colocar ácido, não seria viável. Por isso, o Brasil pode ser autossuficiente em fósforo e potássio se conseguir liberar essas fontes de outra forma sem ser quimicamente, né? Biologicamente. Então isso é uma alternativa também, e a gente viu surgir com esse aumento dos fertilizantes no passado, a gente viu surgir bastante, né? Fontes alternativas de fósforo e potássio. Nesse trabalho que você comentou que foi feito na cafeicultura aí, né, com o pessoal da AgroGalaxy aí, vocês chegaram a fazer alguma análise biológica desse solo, não pensando no incremento de 6 sacas a mais que você falou, que isso é um resultado importante, né? A gente sempre tem que pensar, sim, né? Enquanto isso vai me agregar na produtividade, melhorar, né, minha produtividade.
mas também pensando no que, né, na melhoria desse solo, que eu acredito que, né, eu tenho bioasa, enfim, algumas análises, né, algumas formas de analisar a microbiologia do solo. Vocês chegaram a conseguir fazer nessa área de café? Por quê? Estou perguntando. Porque, assim, do mesmo jeito, vou pegar o gancho lá atrás que você falou, da escolha das plantas de cobertura, da quantidade de matéria seca que vai ficar, né? A relação CN, isso é muito importante, né? A gente sabe que uma relação CN ideal é 10:1, essa, né, vai de 7 a 12, mas o 10:1 seria uma média boa de se trabalhar. E se a gente tem muito carbono e tem pouco nitrogênio, vai ter que ter nitrogênio para decompor e realmente a gente não expor esse carbono, né, com degradação e fixar ele no solo, né? Então, a ideia é que a gente melhore. E aí, pensando numa poda de café, numa safra zero, isso aí traz um resto cultural, porque ninguém tira isso da lavoura. Hoje isso é triturado dentro da lavoura e fica lá na entrelinha. E se a gente não conseguir, às vezes, melhorar os micro-organismos do solo que estão presentes naquela lavoura, essa quantidade de matéria seca que vai ficar ali, às vezes ela vai ser prejudicial, né? Então eu acredito que vindo numa lavoura de safra zero, que nem você falou que foi o trabalho feito, você conseguindo às vezes fazer ali uma análise inicial de como que está aquele solo, como está a biologia daquele solo, e depois lá no final você fazer uma análise de novo e correlacionar com o ganho de 6 sacas a mais, fica mais do que claro, né, que com o aumento da saúde do solo, você conseguiu aumentar. Você conseguiu aumentar a produtividade, né? Vocês conseguiram chegar a fazer alguma coisa nesse sentido, Giro? A gente fez a análise de carbono, a gente nos primeiros parâmetros a gente não colocou, porque até então bioasa era bem... Isso há quase 3 anos atrás, estava bem inicial o BioAS, e a gente fez as análises de carbono, fizemos alguns de PCR, né, que é o metagenômica. Certo. Porém, também tem uma limitação do PCR, né? O que a metagenômica faz? Ele vai identificar os DNAs presentes naquela amostra, certo, independente se está vivo ou se está morto. Perfeito. Então, se você colocou algum micro-organismo que vai matar aquele patógeno, ele vai aparecer lá também, né? Então, vai aparecer aquele patógeno. Ele está morto, não está viável, mas vai aparecer. Então, a gente teve uns parâmetros, a gente está buscando entender o que deu, mas a questão do carbono aumentou. Então, isso é um dado importante, né? O do carbono está aumentando. E agora também está saindo algumas análises para se mensurar o carbono e também a densidade do solo, né? Então, e isso daí também é importante. Então, mas lá no passado, quando a gente iniciou esse primeiro trabalho, não tinha todos esses parâmetros. Hoje a gente já dá para incluir mais coisas, né, para estar fazendo. Então, a gente vai repetir em várias outras locais, principalmente locais, solos de cerrado, né? São mais, o cerrado tende a ser mais quente. Teoricamente, quanto mais quente, mais você está consumindo matéria orgânica, mais você está degradando, mais os micro-organismos estão trabalhando para degradar tudo isso, né? Por isso que tem essa grande questão, né? O grande desafio de se produzir em país tropical, né? Então, nunca vai parar a degradação da matéria orgânica no solo. Independente se você está revolvendo ou não, o micro-organismo sempre está lá, né? Não tem o gelo para congelar o solo. Perfeito. Outra coisa, planta daninha, né? Então, por que o Brasil usa muito agrotóxico? A planta daninha não para de soltar semente, ela está proliferando o ano inteiro. Fora regiões que tem geada todo ano, que é a região sul, mas no geral, você vai ter que ocupar e vai criando os bancos de sementes. Os bancos de semente, vai tendo as seleções genéticas das próprias plantas. Os mais resistentes, vão ficando. Por isso vai gerando. E os insetos não vão parar de proliferar também, né? Então, eles vão estar reproduzindo o ano inteiro os insetos. Por isso que a gente vê aí milhos resistente a certas lagartas, dura aí 2, 3 anos, aí a resistência já ocorreu a seleção genética, já tem que partir para uma outra tecnologia. Sim. Então, esse é um desafio. Então, a gente tem que tirar o chapéu, agradecer ao produtor rural brasileiro, porque produzir em país tropical é um desafio imenso, né? É um desafio imenso constante. E o Brasil se consolidando como um grande produtor dos diversos cultivos. Então, esse é um grande desafio e
e a gente tem que buscar trabalhar a favor dessa natureza. Então, por isso que quando a gente pega um solo que congela todo ano, a única coisa que tem que se fazer nesse solo é recompor a microbiota, os micro-organismos. No solo tropical, além de recompor os micro-organismos, esses micro-organismos têm que ter a capacidade de deixar o solo mais grumoso, que é o que fala da grumalina que o tricoderma produz, a gelatina bacteriana, que o professor Toqueshi falava bastante, né? Que nessa geleia bacteriana vai conservar mais água e vai deixar o solo mais grumoso. Então, o solo tropical é um desafio muito grande. O cultivo tropical é bastante desafiador. Não é para amadores, né? Vamos falar assim, né? E a agricultura hoje é um negócio que é um sistema caro, né? Vamos falar, então não dá para errar, né? É mais ou menos quem erra menos ganha mais, né? Vamos falar assim. E dentro do trabalho também com o produto de vocês aí, nessa linha, né, do mix de micro-organismos, vocês chegaram a fazer alguma avaliação em relação se só a utilização deles, a compactação do solo, pensando num penetrômetro de impacto, alguma coisa que você consiga trazer isso na ciência, né? Imagino que visualmente a gente consegue ver, mas, né, vocês têm algum trabalho voltado para essa área de compactação do solo com o uso do produto ou não? A gente tem os trabalhos mais voltados em pastagens, né? Vendo como que está essa questão. E, assim, boa parte consegue descompactar, né? Tornar, não necessariamente descompactar, mas torna mais aerado. Então, por esse equipamento que mede a densidade do solo, né? A gente faz a coleta e depois manda para análise. Então, por esse equipamento, a gente consegue ver que a densidade do solo ele tem uma maior relação de ar-solo, né? Então, só isso já comprova que o terreno está bem menos compactado, né? Quando você tem uma maior relação de ar do que um solo de cultivo tradicional, né? Então. Perfeito. Beleza, Diro. Bom, a gente vai agora já encaminhando para o final, né, do bate-papo, que o tempo é limitado, mas com certeza a gente vai marcar uma segunda oportunidade para a gente discorrer mais sobre esse assunto de microbiologia do solo, de regeneração de solos, né? Isso aí é um assunto vasto que eu particularmente gosto muito, acredito muito que é o futuro hoje da agricultura, a gente ter um olhar maior para o solo, né? E dentro da Minasul aqui é uma das bandeiras que eu estou tentando vir trabalhar para poder que a gente traga para os nossos cooperados essa visão e que eles abram, né, suas porteiras, né, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver aí essas tecnologias, essas ferramentas dentro das propriedades dos nossos cooperados. O que você pode falar para nós aí da Solo, enfim, do que vocês pretendem para o futuro aí, se tem alguns projetos para acontecer, se tem mais coisa para acontecer na cafeicultura, né? Então, se você puder passar para nós uma visão aí daqui para frente, que vocês estão pensando em fortalecer? Então, hoje, agora na região, a gente está construindo uma fábrica na beira da Fernão Dias, no trevo ali de São Gonçalo de Sapucaí. Então, a fábrica vai ter uma nova planta industrial. O próximo passo são os produtos à base de metabólitos. Teremos um produto que é um metabólito bactericida, então esse meio que exclusivo para hortifruti. Café tem seus problemas, né, de seca de ponteiro, tudo, mas ainda não sei se o mercado está aderente ainda, se está sendo um problema muito, muito grande para direcionar isso para café. E o outro produto é o nematicida à base de metabólito e pré-biótico. Então, isso é uma novidade para a agricultura, o pré-biótico, né? Sim. Então, o pré-biótico que ele favorece o crescimento de bacilos e lactobacilos. Esse produto, o pré-biótico, ele separado, ele foi publicado na Nature, né? Na Nature, que é a mais importante revista científica do mundo. Sim. No Brasil tem 1.100 publicações somente. Esse produto é do nosso investidor. Ele conseguiu publicar isso, mas foi para desbiose humana, mas tem uma similaridade, né? O sistema digestivo com a risosfera. Perfeito. Então, é esse produto que virá. Então, também um nematicida à base de metabólito mais pré-biótico. Então, são mais 2 produtos aí que virão para
para compor o portfólio da empresa. Legal. Além dessa linha dos produtos, tem mais alguns outros projetos que vocês estão pensando em trabalhar, enfim, para poder, de uma certa forma, aí, ampliar, né, a visibilidade e ampliar, né, o conhecimento em cima, né, da microbiologia do solo? Agora a gente está uma parceria com uma universidade e a gente tem uma plataforma, a gente já tem a nossa própria universidade, que é interna para os nossos colaboradores. É legal. E a gente vai estender isso para os nossos parceiros, né? Então a gente hoje está em 109 pontos de venda, então a gente fez vários levantamentos aí, percebeu várias coisas que a gente precisa estar modificando, né? Então, a gente precisa agora consolidar uma universidade que vai atender tanto os nossos parceiros, os CTVs, os consultores de venda da ponta, os agrônomos, e também o agricultor que queira. A gente vai selecionar algumas pessoas que poderão fazer esse curso. A intenção é que a gente consiga dar essa certificação como uma pessoa que fez um curso do Google, ele tem a certificação do Google, coisas nesse sentido, né? Então, até só para título de curiosidade, eu não sei se você tem ideia de quantos % um agrônomo da cooperativa influi na tomada de decisão do produtor. Bom, eu, assim, pensando no sistema cooperativista, né, onde uma cooperativa consiga estar atendendo, né, uma boa parte dos seus cooperados, eu acredito que em cima de quem ele atende, vamos pensar numa cooperativa que você consiga aí atender 50% dos cooperados, né? Então, dentro desses 50%, eu acredito que o agrônomo da cooperativa tem aí um poder de, no mínimo de 80% de influenciar a tomada de decisão. Segundo os dados da Carnetec, ela levantou em todas as regiões do Brasil, sim, em diversos cultivos, 4%. 4%? 4%. Sendo que a cooperativa responde por 17% do total de vendas de insumos no Brasil. Certo. A revenda de insumo responde por 6%. E a gente vê crescer muitos escritórios de consultoria, responder por 9%. Sim, isso aumentou muito, né, as consultorias. Então já os escritórios de consultoria já estão equivalendo a tomada de decisão da cooperativa e da revenda. A cooperativa e a revenda somadas juntos respondem por 54% do mercado total. Sim. Então a gente vê que onde que está indo, a gente precisa, se a gente quer modificar para uma agricultura mais sustentável, primeiramente a gente precisa que esses nossos técnicos sejam formados e mais ouvidos, né? Então, e esse é de fundamental importância para estar buscando aí uma revolução mais rápida na agricultura. Né? Trazer essas tecnologias, trazer toda essa informação. Né? Sim. Ótimo. Cara, obrigado. Foi muito bacana, gostei do papo, achei muito enriquecedor. Acho que é um assunto bem diverso. E agradeço sua disponibilidade e tempo para ter vindo aqui bater um papo com a gente, com os nossos acompanhantes, os nossos seguidores, os nossos ouvintes aí, que agora estão nos vendo de cara nova, né? Sustencast, né? Esse é o nome do nosso podcast a partir de agora, mas o conteúdo é o mesmo, a qualidade é a mesma e a preocupação é a mesma, em trazer informações de sustentabilidade com qualidade e responsabilidade. Diro, obrigado mais uma vez, grande abraço, a gente vai retomar esse papo num outro dia, o convite fica aí para que volte aqui e a gente discorra mais sobre esse mundo da sustentabilidade. Maravilha, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Tá ótimo. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. O Sigo já tem 9 anos que eu uso aí. Muito vigor na planta, crescimento de ramos, muito bom o produto. Dá rendimento de grão, de peneira. Deu 144 sacos por hectare. Muito boa a produtividade. É muito bom o produto.
O ciclo para nós é muito bom.